Paz do Senhor, meninas lindas, só glória. Primeiro dia do devocional de mulheres, Desperta Déboras, de dezembro, quarta temporada, hein? Estamos finalizando o ano de 2023. Tema de hoje: arrependimento, constrangimento ou remorso. O que é isso? Qual a diferença? O que o Senhor vem falando e nos ensinando nesse dia de hoje, irmãs? Qual o tipo de arrependimento? Qual é o verdadeiro? E o sem culpa, sem consequência. Amém? Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele enviou o Espírito Santo Consolador. E quem nos constrange de nossos pecados, de nossos erros, é o Espírito Santo. Então, o verdadeiro arrependimento, ele deve iniciar com o constrangimento do Espírito Santo na nossa vida. Onde a gente vê isso, onde a gente aprende, Lucas 19, a gente vê a história de Zaqueu. Zaqueu só tinha curiosidade de saber quem é Jesus. Mas aí Jesus viu ele numa árvore, falou: Zaqueu, desce depressa que hoje eu quero entrar na tua casa. E aí Jesus entrou na casa de Zaqueu. Quando ele entra, quando a presença entra, ele ficou constrangido de seus pecados. E aqui no versículo 7 do capítulo 19, ainda os fariseus, o povo todo questionou: mas quem é esse que entra na casa de um pecador? Então, depois Zaqueu já se constrangeu e se arrependeu. E ele diz assim: mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se dei a alguém e extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que a gente entende, irmã? A presença de Cristo constrangeu ele e ele se arrependeu dos pecados dele, a ponto de querer devolver e não pecar mais, né? É diferente do jovem rico. O que acontece? Hoje em dia as pessoas só se arrependem quando a casa cai, quando a verdade é revelada ou quando a consequência denuncia o pecado. Então vamos entender isso. O verdadeiro arrependimento é esse que vem pela presença do Senhor. Não quando é denunciado o pecado ou quando a verdade é revelada. Quando que a gente vê isso? O jovem rico, ele pegou todas as suas fortunas, saiu de casa, né? E gastou tudo. Quando acabou o dinheiro, ele sentiu a necessidade. Aí veio o arrependimento. Aí ele se arrependeu de ter saído da casa do pai, de ter gastado tudo. Mas por que ele se arrependeu? Porque teve uma consequência do pecado. Porque quando ele tinha dinheiro antes, ele não se arrependeu. Enquanto ele estava com a fortuna gastando, ele não se arrependeu. E aí, em Lucas 15, você vê essa história do filho pródigo. Ele volta para casa, ele se arrepende e pede perdão. Mas não foi pela presença do Senhor, foi pela consequência do pecado dele. A gente vê outro exemplo disso em Davi, quando a verdade foi revelada. Porque ele pecou, ele adulterou com Batseba e ainda tramou a morte do marido dela. Então a gente vê que Davi também não se arrependeu pela presença do Senhor, mesmo ele sendo um homem de Deus, um coração segundo o coração de Deus. E aí Davi, ele teve um profeta que trouxe a voz da verdade para ele, revelou diante de uma parábola que o profeta Natan contou para ele. Em 2 Samuel 12, conta essa história. Natan revelou
Quem era aquele que roubou a ovelha, a única ovelhinha? E ele revelou: esse homem é você, esse pecador é você. E quando Natan revelou o pecado para ele, a verdade de Deus sobre a vida dele, ele se arrependeu. Então esse arrependimento veio por quê? Porque a verdade apareceu, desmascarou. Então feriu a reputação, a imagem. Muitas pessoas hoje cometem seus delitos, suas falhas, seus pecados, mas só se arrepende quando a verdade é revelada, quando é exposta toda a verdade. Não deve ser assim, irmãos. O arrependimento tem que vir antes da verdade ser revelada. O arrependimento verdadeiro vem pelo constrangimento do Espírito Santo em nós, das nossas práticas. E por último, o remorso. O remorso não é arrependimento. O remorso é o sentimento de condenação pelo pecado. É um sentimento de, fiz isso e acabou, não tem salvação para isso. E o arrependimento tem peso de culpa. O remorso, a pessoa carrega a culpa. Culpa é uma sentença, é a responsabilidade das práticas do pecado. Você infringiu as leis do Senhor, a lei do homem, então você é culpado. Quando não há esse verdadeiro arrependimento, não é abandonada a culpa. A culpa ainda vem como peso na vida da pessoa. Então precisamos nos arrepender verdadeiramente, irmãos. E nós oramos nesse dia. Se teve algo em nossas vidas que ainda causa culpa, remorso, se nós nos arrependemos um dia, foi só porque a casa caiu, a verdade foi revelada ou por causa da consequência. E a partir de hoje, isso não se aconteça mais. E a partir de hoje nós venhamos nos arrepender verdadeiramente por causa da presença dele em nossa vida. Não esqueça que Jesus entrou na nossa casa agora. Cada uma de vocês é Zaqueu nesse momento. E Jesus entrou dentro do templo de vocês. Então que nesse dia todo tipo de culpa, de remorso venha bater em retirada. E que a presença do Senhor venha entrar, invadir de modo que o arrependimento venha se acertar com o Senhor. Tudo que foi infringido em nossa vida, todos os nossos deleitos, todos os nossos pecados sejam acertados com o nosso arrependimento. Que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente de nossos pecados e devolver 4 vezes mais para o nosso Jesus, que já pagou tudo na cruz por amor de nós. Amém? Deus abençoe.